Vamos então começar mais uma etapa do estudo da Confissão de Fé, tratando agora do capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. Nessa sessão, então, iremos trabalhar sobre os atributos, as perfeições de Deus e também sobre a Trindade. Como vocês, talvez, não sei se já deram uma consultada antes, este capítulo ele não é o dos maiores, ele não possui muitos incisos, são apenas 3. No entanto, estes incisos são riquíssimos, de modo que poderíamos levar muitas aulas para tratar cada atributo de Deus. E, em certo sentido, não existe um limite de aulas definidas que poderemos esgotar algum atributo, visto que estamos falando do ser de Deus, um ser infinito. Mas, para o nosso propósito aqui, escolhi tratar este capítulo em 4 aulas, é o que eu vou tentar. E esse primeiro inciso que nós vamos ver hoje, eu levarei 2 aulas para expô-lo. Antes de lermos o que nos diz a confissão, eu queria alertar quanto a um erro que nós podemos cometer ao estudar sobre Deus. Não podemos estudar sobre o ser de Deus sem fazer diferenciação alguma da forma como estudamos, por exemplo, mecânica de carro ou para uma prova de concurso. Não pense que você simplesmente fechou o livro técnico do seu trabalho, que você lê durante a semana, e agora você abre um novo livro, como se fossem 2 coisas semelhantes para serem estudadas da mesma forma. É importante sabermos que, ao estudarmos sobre Deus, nós precisamos fazer isso com um espírito adorador. Eu não gostaria de mergulhar nessa parte da confissão como se estivéssemos apenas fazendo um estudo normal de qualquer outro objeto. Este é o objeto de estudo que difere de todos os outros. Este é o objeto que nos fez e cujos atributos são tão gloriosos que nós nunca deveríamos olhá-los e prosseguir de uma maneira fria. Então, essa não deveria ser, então, uma daquelas lições mecanizadas em que, aprendemos todas as partes do carro e agora eu vou te apresentar todas as partes de Deus. Se você levar este estudo assim, no máximo que você vai conseguir é sair daqui conhecendo tanto Deus quanto o diabo. Eu espero que possamos nos aproximar deste estudo com um espírito de adoração e devoção a Deus. Não queria mesmo mergulhar nisso com a ideia de estarmos simplesmente fazendo um estudo normal de qualquer outra coisa. Saibam, este é um estudo diferente de todos os demais. Estamos falando sobre algo que é mais valioso, mais importante para nossas vidas. Bom, diante disso, vamos fazer a leitura, então, do primeiro inciso do capítulo 2. Diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador, recompensador, galardoador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Quem é Deus e como Ele realmente é? Se você sair para a rua e fazer essa pergunta,
É certo que muitas pessoas julguem impossível responder essa pergunta. No máximo, vão dar respostas bem genéricas, como, Deus é amor, sem dizer nada do que isso significa, o que significa Deus ser amor. Parece que ser objetivo em dar respostas sobre quem é Deus e como Ele é, significa de alguma forma ser arrogante e preconceituoso. Especialmente quando você diz que Deus é de determinada maneira e que todas as outras maneiras e opiniões sobre Ele são falsas. Você é arrogante por isso. As pessoas, em geral, acreditam que falar sobre quem é Deus é arrogante, porque acreditam que Deus não disse como Ele é, ou que não há nada objetivo que se possa descobrir sobre Deus. Outros desejam ver Deus como o totalmente outro, ou seja, um Deus tão diferente da humanidade que a comunicação com Ele não faz sentido. Outros ainda acreditam que se existe um Deus, Ele não se importa tanto ao ponto de fazer qualquer esforço para se comunicar conosco, como um relojoeiro que cria um relógio e o abandona para que ele funcione por conta própria. Em outras palavras, em nossa cultura pós-moderna, o homem não acredita que algo objetivo possa ser dito sobre Deus. Tudo é relativo e a única coisa que é importante é o que é verdade para si mesmo. Mas por que nós, cristãos, podemos falar e devemos falar com convicção sobre Deus, sobre a sua natureza, atributos e vontade? Nós podemos fazer isso não porque homens geniais puderam observar o universo criado e constatar que Deus é triuno, onipresente, onisciente e onipotente, mas nós podemos fazer isso porque Deus quis se revelar ao homem, dando uma revelação sobre si mesmo em Jesus e na Bíblia. Em Jesus e na Bíblia, Deus nos mostrou como Ele é. Quem é Deus? Nós podemos saber. A Bíblia, portanto, é o livro de Deus, sobre quem Ele é, como Ele é, quais são os seus planos, como Ele está executando os seus planos, o que está em sua mente, qual sua vontade para o homem e o universo. Isso significa que o nosso conhecimento sobre Deus é um conhecimento limitado ao que Ele quis revelar. Existem muitas coisas, meus irmãos, sobre Deus que nos são misteriosas. Isso porque Ele não quis revelar. Contudo, o que Ele revelou é conhecimento verdadeiro. E podemos confiar no que Ele revelou, porque Deus não pode mentir. E nós vamos ver que isso já é um atributo do nosso Deus. Quando a Bíblia fala sobre Deus, ela não está falando sobre o mesmo Deus que as pessoas pelo mundo afora falam, mas está falando sobre a realidade do Deus que realmente existe. Quando um não cristão fala sobre Deus, ainda que ele use as mesmas palavras, ainda que ele cite Jesus, ele não está dizendo sobre a mesma pessoa que a Bíblia diz. O importante não é dizer, eu creio em Jesus, mas o que você crê acerca de Jesus? As pessoas, por vezes, criam e creem em deuses falsos, em Jesus diferente das Escrituras, um Jesus que é compatível com seu estilo de vida. Neste caso, Deus para elas é apenas uma extensão de si mesma, uma invenção da sua imaginação. É um Deus criado à sua própria imagem e semelhança. Agora eu te pergunto, onde está, em que lado está a arrogância?
em dizer que não podemos conhecer Deus por nossa própria capacidade, mas pelo que Ele revelou na sua palavra aos homens, ou dizer que Deus não se revelou coisíssima nenhuma, mas você fala sobre Deus porque você sente no seu coração, e o que você sente no seu coração deve ser regra para todo mundo. Talvez ainda para você não esteja tão claro o porquê precisamos estudar sobre o ser de Deus. O que acreditamos sobre Deus realmente faz diferença? Faz diferença na nossa vida prática? O que importa não é somente que a nossa fé seja uma fé sincera? Obviamente não, irmãos. Se você pensa assim, você pode estar sinceramente enganado. Conhecer sobre o ser de Deus faz toda a diferença do mundo. Nosso entendimento de Deus é fundamental para o nosso pensamento e para a nossa vida neste mundo e também no mundo vindouro. Veja, meus irmãos, o que diz 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Coloquei ali no slide. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Este verso nos indica aqui 4 coisas importantes. A primeira, Deus realmente nos deu o conhecimento de si mesmo e de sua verdade. Olha o que diz lá, nos têm sido doadas. Segunda verdade, sua revelação é abrangente e inclui tudo o que diz respeito à vida e ao pensamento. Está escrito lá, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Terceiro, nessa revelação encontramos o verdadeiro conhecimento. Ali, como diz o verso, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E quarto, somente aqueles que Ele chamou para ser seu povo são capazes de reconhecer a autoridade dessa revelação. Ele que nos chamou para a sua própria glória e verdade. Em Provérbios 9:10 é dito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Este verso nos diz que a base de toda a sabedoria e entendimento é o temor do Senhor, que não é um temor de sentir medo, mas uma amorosa adoração e uma reverente submissão ao Senhor e à sua vontade que foi revelada. O que isso implica? Isso significa que se estivermos errados em nossa perspectiva sobre Deus, nós estaremos errados em nossa perspectiva sobre todas as coisas do mundo. Nossa visão sobre quem Deus é molda tudo o que acreditamos. Tudo o que nós fazemos nesse mundo é moldado pela nossa compreensão de Deus. Portanto, o que acreditamos sobre Deus é, sim, de grande importância. Outro aspecto importante é que Deus leva a idolatria a sério. Nós vemos nas Escrituras que Deus odeia a idolatria. Ele destrói todos os ídolos e todos os que se recusam a se arrepender de adorá-los. Em Isaías 42:8, Deus diz o seguinte, está ali no slide. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não, esse não está no slide, é o outro. Isaías 42:8 diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. No decorrer da história, podemos ver que Deus, em sua ira santa, julgou Judá, o Egito, a Babilônia e muitos outros povos, porque o entendimento que eles tinham de Deus era um entendimento diferente da revelação de Deus em si mesmo. E eles se recusavam de submeter a essa revelação de Deus. Vejam, o entendimento errado sobre Deus foi causa do juízo de Deus sobre eles. Veja o que é dito lá, agora sim, no slide, em 1 Reis, capítulo 20, verso 28.
chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus fez Israel destruir os sírios, porque eles tinham uma doutrina errada sobre Deus. Eles acreditavam que o Deus de Israel era um Deus dos montes apenas, e não dos vales. Percebam a importância de conhecer Deus? Percebam que nós estamos tratando aqui de coisas importantíssimas e está intimamente ligado à nossa vida prática. Eles foram julgados porque eles tinham uma doutrina errada, de que Deus é Senhor só de algumas áreas da nossa vida. Quando uma sociedade troca de Deus, trocando o Deus vivo, indo em direção a um ídolo, essa sociedade morre, espiritual, ética e politicamente. No tempo do profeta Jeremias, Israel trocou de Deus. E veja o que o Senhor declarou em Jeremias 2, verso 11 ao 3, lá em cima. Olha o resultado da troca de Deus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O Senhor declarou que o que eles fizeram foi um pecado gravíssimo. Israel trocou de Deus. Ao trocar de Deus, porém, Israel ainda tentava dizer que cria no Senhor. O pastor Joey Morecraft, que está ali na foto, comentando sobre o contexto dessa passagem, ele nos lembra que Israel trocou de Deus primeiro ao se voltar contra o Senhor para adorar deuses inventados pelos homens. Segundo, ao confiar nesses deuses e em alianças políticas como fontes de segurança. E terceiro, ao voltar-se contra a revelação do Senhor sobre seu caráter e sobre sua vontade, que é revelada em sua lei, para adorar leis que têm origem no homem. O que acreditamos sobre Deus é muito importante. Provérbios 14:12 nos diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Caminhos de morte. O pastor Joey diz que nos Estados Unidos da América, a decisão da Suprema Corte a favor do aborto em 1973 foi o resultado direto da substituição do Deus verdadeiro por juízes finitos que agem como deuses. Quem sabe quantas dezenas de milhões de bebês não nascidos já foram brutalmente assassinados no aborto com a total aprovação do governo civil e da maioria dos americanos. Nós devemos orar para que Deus graciosamente nos conceda uma poderosa manifestação de si mesmo em nossos corações e mentes, para que sejamos capazes de voltar para o Deus de nossos pais. Então podemos dizer, como a antiga Israel: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e Deus no Brasil. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Nós devemos orar para que os atributos de Deus se façam perceptíveis. Com tudo isso em mente, essa introdução, vamos voltar nossos olhos para a primeira frase da nossa confissão de fé: há um só Deus vivo e verdadeiro. Essa declaração, há um só Deus vivo e verdadeiro,
soa muito estranha em nosso tempo. No entanto, ela é uma frase inegável. Cremos em apenas um Deus. Não cremos em outros deuses, não cremos também em três deuses. A doutrina da Trindade não é uma doutrina que nega a unidade de Deus. Cremos em um só Deus, uma só essência, que é composta de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas distintas não possuem três naturezas diferentes. Elas compartilham a mesma essência. Os três são um. Veja o que é dito em Isaías 43, verso 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Veja que interessante que o texto fala, que não há nenhum Deus antes e nem depois, e que não há nenhum Salvador fora dele. E por que Jesus, sendo o nosso Salvador, não nega de alguma forma o que está sendo dito aqui? Porque Jesus, enviado de Deus Pai, compartilha dessa mesma essência. E por isso podemos confessar que Jesus é o nosso Salvador. E, ao mesmo tempo, confessar o que está dito aí, que não há salvação fora do único Deus. Disse Jesus, eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Cremos, meus irmãos, em um só Deus. Mas esse Deus, que é o único e verdadeiro, não é um Deus monopessoal, uma só pessoa, como é o Deus do Alcorão. O Deus do Alcorão não é o Pai, jamais gerou em nenhum sentido, e não tem um filho que foi gerado eternamente dele. Alá é somente uma pessoa, sendo um tipo de ser totalmente diferente do nosso único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por vezes, tive conversas com pessoas que não acreditavam na Bíblia, eram, por exemplo, espíritas, ou acreditavam em um Deus abstrato, sem religião definida, e quando elas me perguntavam se eu era cristão e eu falava que sim, elas falavam, eu entendo, mas o importante mesmo é que Deus é um só. Veja que não basta dizer que Deus é um, mas no que consiste essa unidade de Deus? Outro aspecto importante é que se há somente um Deus, então não pode haver mais de uma religião verdadeira no mundo. Se houvesse muitos deuses, então haveria muitas religiões, onde cada Deus pudesse ser adorado à sua própria maneira. No entanto, há somente um Deus, há somente uma religião verdadeira, pura e imaculada, como diz Efésios, um só Senhor, uma só fé. Muitas pessoas dizem que podem ser salvas em qualquer religião, porque Deus é o mesmo. Porém, é absurdo pensar que Deus, que é um em essência, indicaria várias religiões distintas, que contradizem umas às outras, pelas quais ele seria cultuado. Ora, qual a vontade de Deus, se esse fosse o caso? Que eu ame o estrangeiro, dando de beber e de comer, refletindo o amor de um Deus trino? Ou eu devo amar o estrangeiro explodindo seu país e impondo com violência a minha religião, como no caso de algumas vertentes aí da religião islã? O puritano Thomas Watson disse que há muitas maneiras, muitas religiões, muitas maneiras de ir para o inferno. Os homens podem ir para lá por qualquer caminho de sua imaginação, porém há somente um caminho para o céu, a saber, o caminho da fé e santidade. Não há
outro modo, irmãos, de irmos ao céu, a não ser esse. Se há somente um Deus, há somente uma religião verdadeira. Os teólogos de Westminster entenderam isso muito bem, começando essa declaração de que há somente um Deus vivo e verdadeiro, o que exclui todos os falsos deuses. A partir dessa declaração inicial, a confissão começa então a listar os atributos desse Deus único e verdadeiro. Ela diz que esse Deus único e verdadeiro é infinito em seu ser e perfeições. Se você abrir um livro tradicional sobre teologia, na seção Atributos de Deus, pode ser que você se depare com a classificação dos atributos de Deus como atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Por atributos incomunicáveis, eles querem dizer que alguns atributos de Deus são próprios dele, não têm reflexo no homem. Alguns exemplos que eles listam desses atributos incomunicáveis são os atributos de onisciência, onipresença, invisibilidade. Já outros atributos, que são os comunicáveis, são aqueles atributos que Deus compartilha com o homem, como o amor, o domínio e santidade. Eu não gosto dessa divisão, ela não me parece bíblica, mas eu não estou inventando moda, eu não estou sozinho nessa. Há outros teólogos reformados, como John Frame, não acreditam nessa divisão de comunicáveis e incomunicáveis. O ponto é que, em certo sentido, todos os atributos de Deus são incomunicáveis. O nosso amor, na sua melhor expressão, é apenas um reflexo, pequeno, minúsculo, e não o amor de Deus. O domínio de Deus é muito mais abrangente do que o nosso domínio na natureza. A santidade de Deus, ela é incomparável. Por outro lado, todos os atributos de Deus são comunicáveis. Algumas pessoas dizem que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência, pois não conhecemos as coisas como Deus. Deus tem um conhecimento ilimitado e exaustivo sobre tudo. Ele conhece todas as coisas. E é certo que nós não podemos, mas não no mesmo sentido. Nós não sabemos no mesmo sentido que Deus conhece todas as coisas. No entanto, como um reflexo da sua imagem, nós podemos e sabemos muitas coisas sobre o universo, em toda a história. Por exemplo, nós sabemos que todos os átomos em todos os lugares, todas as partículas que há no universo, são criadas por Deus, sustentadas por Deus, governadas por Deus, existe para a glória de Deus, subsiste pelo seu poder e é movida por sua poderosa palavra. Há muita coisa que sabemos sobre todo o universo de modo geral. John Frame diz que, quando ouvimos a palavra de Deus e nela cremos, vemos a realidade do seu ponto de vista supratemporal e supraespecial. Ou seja, nós podemos ter esse ponto de vista como imagens de Deus, diferente dos animais, quando nós lemos as Escrituras. Deus é onipresente, ou seja, não há nenhum lugar neste mundo criado que não seja preenchido com a presença de Deus. E é óbvio que nós não somos onipresentes, mas, como um reflexo de Deus, nós somos seres capazes de se reproduzir e cumprir o mandato de Deus de encher a terra. Talvez você ache que eu esteja viajando, talvez eu esteja, mas a Bíblia, meus irmãos, não diz que nós somos imagens de uma parte de Deus, ou que somos imagens de alguns atributos de Deus. Ela diz que nós somos imagens e semelhança do próprio Deus, que o próprio Deus é inseparável de todos os seus atributos. Bavinck
no livro Maravilhas de Deus, ele diz o seguinte: nós, como seres humanos, podemos fazer uma distinção entre o ser e os atributos das pessoas. Um ser humano pode perder o seu braço, ou a sua perna, ou, em um estado de sono ou doença, perder a consciência sem deixar de ser humano. Mas em Deus, isso é impossível, uma vez que os atributos coincidem com o seu ser, e também que todo atributo de Deus é o seu ser. Isso significa que todo atributo de Deus é inseparável, isto é, não são partes diferentes de Deus. Cada atributo tem em si todos os atributos. Por exemplo, o amor de Deus é eterno, justo e sábio. Sua eternidade é a existência eterna de uma pessoa justa, sábia e amorosa. Como John Frame coloca, mais uma vez o Frame, os atributos realmente diferem em perspectiva, em ênfase. Por isso que nós diferenciamos e podemos falar, mas eles são, essa diferenciação são diferenciação de perspectiva, mas em última análise, como John Frame coloca aí, eles se fundem, eles estão atrelados. A eternidade de Deus é idêntica ao seu amor, em certo sentido, pois a sua eternidade é a existência eterna de uma pessoa amorosa, e o seu amor é o amor de uma pessoa eterna. Veja como que as coisas são juntas, não são partes separadas. Deus é amor. E é correto classificarmos que Deus é amor. João fez isso. Deus é amor, ele é absolutamente amor. Isso não torna o amor maior do que a sua eternidade, ou qualquer outro atributo, porque seu amor é um amor de um ser eterno. É um amor de um ser onipotente, puríssimo, imutável. Não sei se eu baguncei demais, mas é por isso que eu não gosto, e John Frame também, ele entende que essa divisão de atributos comunicáveis e incomunicáveis não são muito precisas. Se nós dividirmos isso, eu falar, eu sou apenas um reflexo de algumas partes de Deus, Deus não é parte. Então, você está sendo reflexo, uma imagem e semelhança de outra coisa, não do Deus verdadeiro, que é amor eterno e tudo mais. Bom, quando lemos que Deus é infinito em seu ser e perfeições, a confissão está ressaltando que não há nenhum limite em Deus, nem em seus atributos. O atributo do amor de Deus não põe limite ao atributo da ira de Deus. Não há um atributo de Deus que seja mais importante. Deus é infinito, é ilimitado. Irmãos, diante de toda essa teoria e reflexão filosófica, como é maravilhoso pensar nessa grandeza do ser de Deus. Reconhecer a infinidade de Deus em seu ser e perfeições. Essas coisas nos levam, irmãos, devem nos levar à adoração. Pense só, Deus é infinito em seu poder, sabedoria e bondade. Pense só. Uma vez questionaram a um pastor calvinista se ele não achava aterrorizante o fato de ser da vontade de Deus que seu filho tenha morrido em um acidente de carro. Isso não causa perturbação no Senhor? Ele respondeu que sentiria terror se ele soubesse que Deus não está envolvido nisso. Saber que um Deus grandioso em sabedoria e bondade está por trás de todas as coisas é reconfortante e é o que nos faz permanecer de pé com esperança. Se um câncer surpreender Deus, então eu não tenho mais saída. Se frustrou Deus, quanto mais a mim. Mas se um câncer está nas mãos de um Deus sábio, bondoso e poderoso,
Então, por mais que eu me entristeça, eu sei que Ele não tem a última palavra, mas que o câncer está a serviço de um Deus cujos pensamentos são muito mais altos do que os meus. E então eu posso ficar com esperança até na tristeza. A confissão continua dizendo: Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros e paixões. Deus é um espírito puríssimo, ou seja, um espírito de absoluta perfeição e santidade. Em João 4:24, nos é dito que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus enfatiza aqui para a mulher no poço o que o Senhor já havia deixado claro para o seu povo lá no Antigo Testamento, que Ele é espírito. E por ser espírito, não tem um corpo como os seres humanos ou como qualquer outro ser criado. Neste sentido, o cristianismo é uma religião dos ouvidos, não dos olhos. Por isso mesmo, imagens de esculturas e outras representações visuais de Deus não são permitidas. Essa é a posição reformada, refletida nos diversos documentos históricos das igrejas reformadas. Eu coloquei aqui, não vou ler tudo, mas tudo isso é ensinado em praticamente todas os símbolos de fé, as confissões reformadas. A confissão helvética, por exemplo, que é um desses documentos, é dito que, embora Cristo tenha assumido a natureza humana, não a assumiu para fornecer modelos a escultores e pintores. Afirmou que não veio revogar a lei ou os profetas, e as imagens são proibidas pelas leis e os profetas. Aqui, Catecismo de Heidelberg, a pergunta 96, o que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos, de maneira alguma, representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Aí, pergunta 97, do mesmo catecismo. Não se pode fazer imagem alguma? Não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. E aí eu só coloquei com a intenção de mostrar aos irmãos que essa foi a posição da maioria dos reformadores, dos nossos irmãos do passado, que labutaram, conheceram as Escrituras muito bem. Então, se hoje existem irmãos que não concordam com essa posição, mas esses irmãos não estão sendo reformados nessa posição, se eles discordam disso, porque essa é a posição bíblica e que está aí baseada em todas as confissões e os símbolos de fé do passado. Inclusive, para nós aqui da IPB, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 109, quais os pecados proibidos no segundo mandamento? E aí tem vários dizeres, mas eu destaquei o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Todas essas posições, então, eram comuns entre os reformados, os cristãos do passado, e inclusive Calvino também era um que sustentava esta mesma posição. Mas de nada vale ter todas essas coisas na confissão se não conseguimos vê-las nas Escrituras. E por isso eu coloquei ali o texto de Deuteronômio, que é um texto que eu acho que deixa essa visão um pouco mais
clara para os irmãos na Bíblia, pelo menos é o que eu espero. Veja o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 4, verso 15 a 18. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Veja só, pois aparência nenhuma distes, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Percebam que é dito aqui que o modo com que o Senhor se manifestou a Israel tinha um propósito pedagógico, era intencional o modo. Ele recitou todos os 10 mandamentos, mas o modo com que ele manifestou para recitá-los tinha um objetivo, para ensinar algo especificamente sobre o segundo mandamento, como está lá no verso 15 e 16. Veja só, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo. Nenhuma aparência vistes, por quê? Para que, o verso fala, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida. Deus não se manifestou de maneira visível enquanto falava com o povo para que eles aprendessem que não poderiam fazer imagens dele. Não é somente proibido prestar culto a Deus por meio de imagens, mas é proibido até mesmo fazer imagens para representá-lo, ainda que não seja especificamente para o culto. E é isso que Deus quis enfatizar no modo com que ele se manifestou a todo o povo. Essa é uma das implicações de Deus ser Espírito, mas essa é somente uma implicação do fato de Deus ser Espírito. Eu quero que vocês vejam também como que esse atributo é maravilhoso. Quando dizemos que Deus é Espírito, estamos falando que Ele é um ser pessoal, que fala, age, planeja e ama. Ele não é uma força impessoal. Vivemos então, irmãos, em um universo cheio da presença pessoal de Deus, em todos os momentos e em cada centímetro da criação, como diz o salmista: para onde me fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Você não poderá estar em um lugar, em uma situação, sem Deus, sem um Deus que é Espírito e que é amigo, que é nosso amigo por meio de Jesus. Ainda que você fosse colocado em uma caixa e isolado numa ilha mais distante, você ainda poderia ter um relacionamento com Deus, porque Ele é Espírito, Ele não está limitado a um lugar. Os teólogos de Westminster também disseram que Ele é imaterial, ou seja, Ele não tem um corpo como os seres humanos. Ele é um ser pessoal, ativo, invisível, inteligente, vivo e sem nenhuma forma, como diz 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Por vezes, você vai ver na Bíblia algumas descrições que parecem indicar que Deus tem corpo, ou até mesmo emoções como nós. Fala sobre as narinas de Deus em Gênesis, fala dos ouvidos de Deus no Salmo, os olhos de Deus, a boca de Deus, os braços de Deus, dentre outras descrições. Essas descrições
não mostram que Deus tem características físicas, mas são uma forma de linguagem, chamada ali antropomorfismo, que nos ajudam a entender suas perfeições de maneiras mais clara e vívida. Ao se revelar, então, Deus condescende com nossas limitações. Ele fala ao nosso nível, a utilizar palavras e figuras assim com traços humanos. Os ouvidos de Deus, na verdade, apontam para a sua disposição em ouvir e atender orações do seu povo. Não é um ouvido gigante. Sua face denota sua visão e presença diante da qual nós vivemos. Sua boca são seus mandamentos e promessas. Seus braços e suas mãos, muitas vezes, são figuras da aplicação do seu poder. Deus também não está sujeito a paixões, das quais nós estamos. Deus não fica deprimido, não fica exausto, não fica mal-humorado. Seus atributos de amor, felicidade, compaixão e ira são eternos, estáveis e imutáveis. Seu ser de Deus, não muda de estado. Deus não amanhece e fica mal-humorado o dia inteiro, porque o mundo está do jeito que está. Ele sente, sim, ira todos os dias pelos pecados dos ímpios, mas ele também sente alegria com cada pecador que se arrepende. Olha que legal o que o John Piper escreveu sobre isso, sobre essas emoções em Deus. John Piper diz que as emoções de Deus são infinitamente complexas e além da nossa capacidade de compreendê-las plenamente. Por exemplo, quem pode compreender que o Senhor ouve em um momento do tempo as orações de 10 milhões de cristãos ao redor do mundo e se solidariza com cada um pessoalmente e individualmente como um pai cuidadoso, como Hebreus 4,15 diz que ele irá? Muito embora, dentre os 10 milhões de orações, algumas são de coração partido e algumas são cheias de alegria. Como Deus pode chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, quando ambos estão próximos a eles ao mesmo tempo? Isso soa muito estranho para nós. Se você teve um dia ruim no trabalho, recebeu alguma injustiça, ou esteve muito estressado, você não consegue chegar em casa como se o seu dia tivesse sido um dia de férias. Pelo menos não sim, se você ter que se esforçar muito ou ser falso em alguma medida. Mas com Deus não é assim. Estamos falando, irmãos, de um ser grandioso, de modo que podemos crer com toda certeza que quando Ele diz que está irado todos os dias, Ele realmente está irado, ainda que ao mesmo tempo Ele está alegre com o pecador que está se arrependendo, e também ao mesmo tempo está consolando aquele que está chorando. Todas essas coisas estão ligadas com o próximo atributo listado na confissão, que é o atributo da imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Vamos ver alguns textos sobre esse atributo. Primeiro, em Malaquias, capítulo 3, verso 6, que diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O outro verso que mostra este atributo é Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Estes versos e tantos outros nos indicam que Deus é imutável em seu ser, pensamentos, desejos e em todas as suas perfeições. Deus não pode mudar para melhor nem para pior. Ele não pode aumentar ou diminuir. O
caráter de Deus não muda, seus planos e vontades permanecem o mesmo, desde sempre, desde a eternidade. Não há chance, irmãos, de Deus chegar aqui hoje e dizer: agora eu mudei de vontade. Vocês não precisam mais de cultuar na igreja, não quero receber mais adoração, eu vou exterminar todos vocês da existência. Não tem chance disso acontecer, por quê? Porque nós temos segurança, porque Deus é imutável. Mas a Bíblia não fala que Deus se arrepende. Em Gênesis 6, capítulo 6, por exemplo, é dito que então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Em Jonas, capítulo 3, verso 10, é dito que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Veja só, como que entende isso? Uma coisa é Deus desejar a mudança nas coisas criadas, que são externas a eles. Outra é Deus mudar em sua própria natureza e caráter. Como o Shedd disse, o arrependimento em Deus não é uma mudança na vontade de Deus, mas é o seu desejo por mudança na criatura. Deus pode desejar, e nós vemos isso nas Escrituras, ele pode desejar uma mudança no trato com o homem, como a abrogação do sacerdócio e das cerimônias levíticas, ao mesmo tempo que sua própria vontade permanece imutável, pois ele desejou e decretou que estas coisas mudariam desde a eternidade. Não mudou o seu plano, o seu decreto. Ele mudou no modo de agir, no trato com os homens, mas tudo estava estável em Deus. De que forma o arrependimento de Deus mudaria se ele se mudasse em seu ser, que é o que não acontece, não vemos isso nas Escrituras. Deus mudaria se ele falasse: hoje eu vou ser um tirano. Isso é impossível, irmãos. Mudar o modo de administrar e agir em um tempo na história é diferente de mudar o seu ser. Como bem colocou aqui o pregador presbiteriano James Thornwell, as passagens da Escritura que descrevem uma mudança de pensamentos ou de propósitos em Deus, ele lamente, se arrepende, devem ser interpretadas como antropomorfismos, isto é, explicações de Deus em termos de características e ações humanas. Essas passagens não expressam nenhuma mudança em Deus, mas uma mudança nos eventos de sua providência. São condescendências do Mestre Divino às nossas capacidades limitadas. De fato, uma das marcas da divindade da Escritura é sua capacidade de apresentar a Deus em formas terrenas, sem diminuir sua majestade ou manchar a sua glória. Pensem, meus irmãos, como esse atributo de Deus nos enche de encorajamento. Há mudança em tudo neste mundo, mas não há mudança em Deus. No mundo, há decepções. Você confia nas pessoas e elas falham com você. Você se arruma para ir à praia e a chuva cai. Você programa coisas e elas não dão certo. As coisas vão mudar, vão lhe enganar, mas então espere encontrar mudanças em tudo neste mundo, mas você esteja certo também que Deus continua o mesmo. A palavra dele tem crédito. Podemos esperar com confiança um paraíso celeste. Mas também não somente isso, ele prometeu que estaria ao nosso lado por meio do seu Espírito Santo, o Consolador que mora em nós. Pense só, o que Jesus disse em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e que Ele sempre estaria conosco, é a mais pura verdade, e Deus não mudou de ideia. Se você é cristão, o Senhor anda do seu lado todos os dias. Há uma pessoa invisível, próxima de você, agora mesmo. Isso é incrível. Há ainda
muitos atributos na confissão para vermos. No próximo domingo, se Deus permitir, meditaremos ainda mais. Mas eu queria lhe convidar, irmãos, a meditar nessa semana, nesses atributos aqui do capítulo 2. Pense com ele sozinho, com sua família, e pergunte: que maravilha eu posso extrair dessa verdade? Por que é valioso para mim que Deus seja imutável, um espírito pessoal, invisível? Pensem também sobre Cristo, o Deus encarnado, este Deus grandioso que temos visto, que é infinito, o qual passaremos a eternidade e aprendemos mais e mais de seus atributos. Este Deus grandioso quis voluntariamente pisar no mundo e sofrer humilhação e fome. Veja só, Deus onipotente quis, em sua humanidade, sentir fome. E ele morreu na cruz por causa de criaturas das quais ele não precisa, porque ele é autossuficiente, mas simplesmente as amou. E o mesmo amor que moveu Jesus até a cruz continua hoje, porque ele é imutável. Seu amor não mudou. Mas a minha oração é que, para que este amor imutável nos mude você, incline o seu coração que ama o pecado para a lei de Deus. Nada, irmãos, é mais grandioso do que isso para nós. Não despreze isso, recebendo todas essas verdades sobre o ser de Deus com frieza. Elas realmente fazem diferença na nossa vida prática. Bom, eu extrapolei ao tempo, da próxima vez eu vou tentar controlar mais. Vou deixar aberto para, talvez, alguém tem perguntas? Se muita gente levantar a mão, vai ficar difícil de todas, mas se uma ou duas, talvez dá para responder. Alguém tem alguma pergunta? O Vitor aqui na frente. A pergunta que eu tenho é sobre a parte que você falou de não fabricar imagens de nenhuma das pessoas da Trindade, né? Eu concordo com essa posição, mas recentemente eu vi um vídeo do Iago Martins tentando refutar isso daí, né? Muito comentando sobre aquele seriado famoso que o Humberto falou, que é o The Chosen, né? Sim. Ele falou que não identificava idolatria ali, assim como em revistinhas para crianças, escola dominical também, tendo a imagem de Cristo, não são para idolatria, são para ensino, né? E para aprendizado e tudo mais, e que na visão dele isso não feria o segundo mandamento. Qual que é a sua visão sobre essa colocação aí? Eu creio que o Iago Martins está errado nisso. Concordo com as posições dos nossos catecismos. Do Catecismo Maior de Westminster, o interessante que ele diz assim, deixa eu abrir aqui, Catecismo Maior, estou aqui na minha Bíblia de Genebra, pergunta 109. Espera aí que eu estou chegando. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? É aquilo que eu passei no slide, mas eu vou ler mais uma vez. Estabelecer, aconselhar, mandar, usar, aprovar de qualquer maneira um culto religioso não instituído por Deus, fazer qualquer imagem de Deus e de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em forma de imagem ou de semelhança alguma de criatura. Não estou querendo provar que ele está errado somente com o texto da confissão, mas é interessante a gente observar quais as referências bíblicas que aparecem no catecismo. As coisas não estão lá à toa. Tem referências bíblicas que mostram cada parte da confissão. Uma dica, quando a gente for ler a confissão,
procure mesmo. A gente não gosta de ficar lendo os versos, mas não foram homens totalmente sem compromisso que escreveram. Houve muita labuta em cada palavra, muita discussão para ser preciso cada dizer ali da confissão. E o interessante é que a confissão, para provar essa declaração, ela cita Atos, deixa eu achar, Atos 17, verso 22. Vou abrir em Atos. Atos 17, verso 22. Diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vossa cultura, encontrei... Não era esse, é Atos... E este que adorais, mas eu queria abrir um outro que ele fala. Ele é um verso de Paulo, depois eu vou trazer para os irmãos, é fácil de achar, está em Atos também, mas é o que Paulo fala sobre eles criarem imagens de esculturas a partir das imaginações dos homens. Ou seja, ele não está falando sobre coisas somente externas, mas o próprio homem ficar criando imagens a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus ele não quer que nós olhemos para as Escrituras a partir de uma imagem falsa de Deus. É claro que quando a gente lê as Escrituras, a gente pensa nas Escrituras, de alguma forma, imagens são criadas, assim, coisas são criadas a partir de quando você pensa nas Escrituras. Quando João descreve, por exemplo, que Deus tem, que Jesus veio em corpo, ele está dando figuras, e quando a gente lê isso, a gente vai pensar em alguma coisa. Mas o que os puritanos estavam dizendo aqui, e alguns interpretam errado, falando que os puritanos viajaram nessa, porque se você não pode pensar, então é impossível, porque quando a gente lê as Escrituras, a gente pensa. Mas não é isso que ele está combatendo. Ele está falando que exatamente, esse é o argumento do Iago. Mas o que os puritanos estão enfatizando aqui é que todos os nossos pensamentos acerca de Deus, eles devem vir a partir do texto, não de uma imagem fabricada por homens. Vou dar uma analogia aqui. Vocês já devem ter experimentado isso. Você lê um livro, Senhor dos Anéis, e aí, toda analogia é falha, né? Não dá para ser 100% preciso. Mas você lê o livro do Senhor dos Anéis, e você cria imagens, conceitos na história a partir da fonte, que é o livro. Mas aí você depois assiste o filme, e você tem aquela sensação, poxa, é totalmente diferente da forma que eu imaginava no livro. Ou seja, eu penso, e é a posição dos puritanos aqui, que Deus não quer que nós, a partir de uma imagem fabricada por homens, colocar isso no texto bíblico. Se a gente vê o filme do Senhor dos Anéis, por exemplo, e vai para o livro, a gente já cria todo um cenário e impõe aquilo sobre o texto. Então, enfim, tem muitas formas de responder a isso. Uma delas, inclusive, foi o texto de Deuteronômios, que fala que o modo como que Deus se revelou ali como um Deus invisível tinha um sentido pedagógico também, para que eles não se corrompessem. Irmãos, tá com o tempo curto. Se ficou alguma outra pergunta, vamos deixar para a próxima, que eu ainda vou estar presente nesse mesmo capítulo, e aí eu vou ser mais responsável com o tempo. Então vamos orar para encerrar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos revela sobre o seu ser, que é grandioso. O Senhor nos comunica verdades grandiosas, como a de que o Senhor é imutável. E então podemos confiar nas promessas do Senhor, que elas não irão mudar e não irão falhar.
e que Deus é onipotente, e podemos ter esperança de que não há nada que seja difícil para o Senhor, e que o Senhor também é um Espírito, que é um Espírito pessoal, que anda conosco. Temos, ó Deus, um Deus pessoal, invisível, que é o nosso amigo no trabalho, na igreja, em todas as nossas rotinas diárias. Que não venhamos nos esquecer dessas verdades, mas que possamos, ó Deus, nos apegar a ela com todo o coração, e que, ó Deus, não venhamos a ter somente um conhecimento intelectual, ó Deus, mas que possamos refletir nestes atributos revelados e perceber, ó Deus, o quanto isso é grandioso e como, ó Deus, que nós podemos confiar de uma maneira maravilhosa no Senhor, que é um Deus santo, onipotente, um Deus que não mente. Obrigado, ó Deus, por todas essas coisas. No nome de Jesus que oramos. Amém.